Muitas vezes, a vida nos surpreende com situações que parecem não fazer sentido. Você já passou por momentos em que se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Ou, será que Deus realmente tem um propósito para tudo isso? Se essa dúvida já passou pelo seu coração, saiba que você não está sozinho. Hoje, eu quero te mostrar algo poderoso. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada desafio, cada atraso, cada porta fechada tem um motivo maior do que podemos enxergar. Agora, e quando entendemos isso, nossa forma de lidar com as dificuldades muda completamente. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Seu simples gesto pode ser a resposta que Deus quer levar a outra pessoa hoje. Agora pense comigo. E se tudo o que você está enfrentando agora for, na verdade, uma preparação para algo extraordinário? E se, ao invés de um castigo ou um erro no caminho, o que parece ser um obstáculo for, na verdade, um trampolim para o propósito que Deus tem para você? Hoje, vamos explorar essa verdade e entender como Deus transforma cada detalhe da nossa vida em parte de um plano perfeito. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode ser exatamente o que você precisa para ver sua situação de uma nova maneira. O plano de Deus vai além da nossa visão. Se tem algo que nos desafia diariamente, é tentar entender o que Deus está fazendo. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias e não conseguimos enxergar lógica alguma. Parece que tudo está desconectado, sem sentido, sem propósito. Mas a verdade é que Deus vê além. A nossa visão é limitada. Somos como alguém que olha para um grande quebra-cabeça segurando apenas uma peça. Não conseguimos ver o todo, apenas um fragmento. E é exatamente aí que a fé entra. Deus, por outro lado, vê o quadro completo. Ele sabe exatamente como cada detalhe da sua vida se encaixa em algo muito maior. Aquilo que hoje parece ser um atraso, um erro, uma perda ou um sofrimento, pode, na verdade, ser parte de um propósito muito maior do que você imagina. Nada na sua vida é desperdiçado. Você já passou por situações que, no momento, pareciam ruins, mas depois você percebeu que elas te levaram a algo melhor. Talvez um emprego que você perdeu, mas que abriu caminho para uma oportunidade maior. Um relacionamento que acabou, mas que te preparou para viver algo muito mais alinhado ao seu propósito. A Bíblia nos ensina que Deus não desperdiça nada. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma promessa poderosa. Todas as coisas cooperam para o bem, não apenas as coisas boas, mas também os desafios, as perdas, as dores. Deus usa tudo para moldar você, fortalecer sua fé e te preparar para o que Ele tem reservado. O que parece caos, Deus usa para alinhar sua jornada. Imagine um tapete bordado à mão. Se você olhar pelo lado avesso, verá um emaranhado de fios, sem ordem aparente. Parece bagunçado, confuso, sem um padrão claro. Mas quando você vira o tapete para o lado certo, percebe que cada fio tem um propósito, formando um desenho perfeito. Assim é a nossa vida. Do nosso ponto de vista, muitas vezes parece que tudo está desconectado. Mas Deus está bordando a sua história com perfeição. Ele usa cada detalhe para levar você exatamente ao lugar onde precisa estar. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que nada está saindo como você planejou, Deus não erra. O que hoje parece um desvio no caminho pode ser, na verdade, o trajeto exato que Ele desenhou para te levar ao seu propósito. Você confia no processo ou quer entender tudo? Agora, esse é um dos maiores desafios da nossa fé. Queremos explicações imediatas. Queremos entender o porquê das dificuldades antes de atravessá-las. Mas Deus trabalha diferente. Ele nos convida a confiar primeiro, para depois enxergarmos. Lembre-se, fé não é enxergar para crer. Fé é crer mesmo quando ainda não enxergamos. Em João 13:7, Jesus disse algo profundo. O que eu faço agora, você não entende, mas depois compreenderá. Talvez, hoje, você não entenda os desafios que está enfrentando. Mas um dia, quando
Olhar para trás, verá que tudo fez sentido. Cada lágrima, cada espera, cada porta fechada, nada foi em vão. Tudo fazia parte do plano perfeito de Deus para a sua vida. O que fazer enquanto você ainda não vê o quadro completo? Se hoje você está em um momento de incerteza, de luta, de perguntas sem resposta, aqui está o que você precisa fazer. Confie, que Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o seu futuro e sabe exatamente como tudo se encaixa. Pare de lutar contra os processos de Deus. Muitas vezes, tentamos forçar portas que Ele fechou para o nosso próprio bem. Seja fiel no presente. O que Deus está te ensinando hoje? Qual área da sua vida precisa ser moldada antes de você chegar ao próximo nível? Lembre-se de que a espera nunca é tempo perdido. Deus está te preparando, fortalecendo e alinhando todas as coisas. Hoje, pode parecer que você está parado, sem direção, sem respostas. Mas acredite, Deus já está à sua frente, organizando cada detalhe. Você não precisa entender tudo agora. Precisa apenas confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Os detalhes da vida também fazem parte do propósito. Muitas vezes, quando falamos sobre propósito, imaginamos algo grandioso, um chamado especial, um destino extraordinário, um grande feito que marcará nossa existência. Mas o que poucos percebem é que o propósito de Deus não está apenas nos grandes momentos da vida, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia. Você já parou para pensar que nada na sua vida acontece por acaso? Até mesmo as situações que parecem sem importância, as demoras, os encontros inesperados, os caminhos que você nunca imaginou seguir, tudo isso pode estar alinhado ao que Deus está preparando para você. Os pequenos detalhes carregam grandes propósitos. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus usa pequenas circunstâncias para realizar grandes coisas. Pense, por exemplo, em Moisés. Quando bebê, sua mãe o colocou em um simples cesto e o deixou no rio. Aos olhos humanos, parecia apenas um ato desesperado de uma mãe tentando salvar o filho. Mas Deus usou esse pequeno detalhe para conduzir Moisés até a filha do faraó, colocando-o dentro do palácio egípcio, onde ele seria criado e preparado para, anos depois, se tornar o libertador do povo de Israel. E o que dizer de Davi? Um jovem pastor de ovelhas que, em um dia aparentemente comum, foi chamado pelo pai para levar comida para seus irmãos no campo de batalha. Aquele pequeno ato de obediência o colocou diante de Golias e mudou sua história para sempre. Esses exemplos nos ensinam algo profundo. Não subestime os pequenos detalhes da sua vida. A conversa inesperada que você teve com alguém pode ser um direcionamento de Deus. A oportunidade que parecia pequena pode ser a porta para algo muito maior. O atraso que você achou ruim pode ter evitado algo pior no seu caminho. Deus está em cada detalhe. Os atrasos e as mudanças de rota também fazem parte do plano. Muitas vezes ficamos frustrados quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos. Queremos que tudo aconteça rápido, dentro do nosso tempo e do nosso controle. Mas Deus não trabalha no nosso relógio. Ele trabalha no tempo perfeito. Já aconteceu de você querer muito algo, mas parecer que Deus estava demorando para responder? E depois, quando você finalmente entendeu o que Ele estava fazendo, percebeu que o tempo dele era muito melhor que o seu? A Bíblia diz em Provérbios 16:9, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Isso significa que nem sempre nossos caminhos serão como planejamos, mas Deus sempre tem a rota certa para nós. Os atrasos, as mudanças de direção, até mesmo as portas que se fecharam diante de você, tudo isso pode ser Deus te livrando de algo que não era para você ou te preparando para algo ainda maior. Cada momento está te levando para onde Deus quer que você esteja. O que você está vivendo hoje pode parecer sem sentido, mas Deus já sabe como cada peça da sua vida se encaixa no quadro maior. Os desafios que você enfrentou no passado te ensinaram lições valiosas. As experiências que você achou irrelevantes podem se tornar as chaves para abrir novas oportunidades. Os encontros inesperados podem ser parte do plano de Deus para te conectar com as pessoas certas. Nada escapa do controle de Deus. Se você está em um caminho e, de repente, ele muda, não significa que Deus se esqueceu de você. Significa que ele tem algo melhor.
Como você pode enxergar Deus nos detalhes da sua vida? Se você quer começar a perceber Deus nas pequenas coisas, aqui estão 3 passos importantes. Esteja atento ao que acontece ao seu redor. Muitas vezes, estamos tão focados no futuro que não percebemos os sinais que Deus nos dá no presente. Agradeça pelos detalhes. O simples fato de acordar, respirar, ter uma nova chance de recomeçar, já é uma prova de que Deus está cuidando de você. Confie nos processos. Mesmo quando parece que as coisas não estão saindo como você queria, lembre-se de que Deus nunca perde o controle da sua vida. Nada acontece por acaso. Deus está escrevendo sua história. Você pode não entender agora, mas cada detalhe está sendo organizado por Deus. O que hoje parece sem propósito, pode ser exatamente a preparação para algo extraordinário que Ele está planejando para você. Então, ao invés de questionar cada mudança ou cada momento inesperado, comece a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Como esse momento faz parte do teu plano para a minha vida? Se você confiar, mais cedo ou mais tarde, verá que tudo fazia parte de um propósito maior. As dores e desafios são ferramentas de Deus. Se existe algo que todos nós enfrentamos na vida, é a dor e os desafios. Nenhuma pessoa passa por este mundo sem experimentar momentos de sofrimento, perdas ou dificuldades. Mas porque Deus permite isso, muitas vezes, achamos que os tempos difíceis são sinais de que Deus nos abandonou, que Ele não se importa, ou que simplesmente as coisas saíram do controle. Mas a verdade é que as lutas não são castigos, e sim ferramentas que Deus usa para nos moldar. Deus usa as dores para nos fortalecer. Imagine um ferreiro trabalhando em uma espada. Para que ela se torne resistente e afiada, precisa passar pelo fogo e pelo martelo. O metal é aquecido até ficar incandescente. Depois é golpeado diversas vezes até que tome a forma desejada. Depois, passa pelo processo de resfriamento e afiação. Esse processo é intenso e doloroso, mas é necessário para que a espada fique perfeita. Assim também é conosco. As dores da vida são como o fogo que nos purifica. Os desafios são como o martelo que nos molda. Se nunca fôssemos desafiados, nunca cresceríamos. A Bíblia nos ensina essa verdade em Tiago 1, 2, 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ou seja, sem provações, não há crescimento. Se tudo fosse sempre fácil, nunca desenvolveríamos fé, paciência, resistência ou sabedoria. Mas Deus nos ama tanto que permite que enfrentemos desafios para que nos tornemos mais fortes e preparados para o propósito que Ele tem para nós. As dificuldades nos aproximam de Deus. Talvez você já tenha percebido isso na sua própria vida. Muitas vezes, é nos momentos de dor que mais buscamos a Deus. Quando tudo está bem, corremos o risco de nos distrair, nos afastar ou até achar que não precisamos tanto dele. Mas quando enfrentamos algo difícil, quando passamos por uma perda, uma doença, uma decepção ou um tempo de incerteza, nos voltamos para ele com mais intensidade. A Bíblia diz em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que Deus nunca esteve tão perto de você como nos momentos em que você chorou, em que sentiu medo, em que se perguntou se conseguiria seguir em frente. O sofrimento nos faz olhar para Deus e perceber que dependemos completamente dele. As batalhas preparam você para algo maior. Você já parou para pensar que os desafios que você enfrenta hoje podem estar te preparando para um futuro que você ainda não consegue enxergar? Quando olhamos para a história de José, no Antigo Testamento, vemos isso com clareza. Ele foi vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, acusado injustamente e preso. Parecia que sua vida era uma sequência de injustiças, mas tudo aquilo estava moldando José para algo maior. No tempo certo, ele foi colocado como governador do Egito e salvou milhares de pessoas da fome, incluindo a própria família. Ou seja, os sofrimentos de José não foram em vão. Eles foram a preparação para que ele cumprisse o plano de Deus. O mesmo pode estar acontecendo com você. Talvez você esteja enfrentando dificuldades hoje, mas Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina.
Talvez as dores que você sente hoje sejam a chave para ajudar outras pessoas no futuro. Talvez as lutas estejam te tornando mais forte, mais maduro e mais próximo de Deus. Nada acontece por acaso. Se Deus permitiu essa fase na sua vida, é porque Ele quer transformar isso em algo poderoso. Como lidar com os momentos difíceis? Se hoje você está enfrentando tempos de dor e desafios, aqui estão 3 verdades que você precisa lembrar. O sofrimento não é eterno. Nenhuma dor dura para sempre. Pode parecer que essa fase nunca vai passar, mas no tempo certo, Deus trará restauração. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado em cada momento, fortalecendo e guiando você, mesmo quando você não sente ou não vê. Deus tem um propósito para a sua dor. Você pode não entender agora, mas um dia olhará para trás e verá que tudo fazia parte de um plano maior. A sua dor será um testemunho. Talvez hoje você esteja chorando, mas chegará um dia em que sua história será usada para encorajar outras pessoas. O que hoje é uma luta, amanhã será um testemunho de superação. Deus não desperdiça nada. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento difícil faz parte de um processo que está te levando para algo extraordinário. Então, ao invés de se perguntar, por que estou passando por isso? Comece a perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se você confiar, verá que Deus está usando até os desafios para te levar ao propósito dele. Exemplos bíblicos: José e Jó. Quando passamos por desafios, podemos ter a sensação de que somos os únicos a enfrentar certas dificuldades. Mas a Bíblia nos mostra que Deus sempre usou processos difíceis para preparar seus filhos para algo maior. Hoje vamos olhar para 2 histórias poderosas: José e Jó. José, o homem que foi preparado pela dor. A história de José, no Antigo Testamento, é um dos maiores exemplos de como Deus transforma dores em propósito. José era um jovem sonhador. Ele teve visões de que seria colocado em posição de liderança, mas jamais imaginava o processo pelo qual teria que passar antes de chegar lá. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, decidiram se livrar dele. Primeiro, planejaram matá-lo, mas depois o venderam como escravo. José foi levado ao Egito, separado de sua família e de tudo que conhecia. Parecia que seus sonhos haviam chegado ao fim, mas Deus estava no controle. Mesmo na escravidão, José manteve sua fé. Deus o fez prosperar na casa de Potifar, mas mais uma vez, ele foi injustiçado. Acusado falsamente, foi preso sem ter cometido crime algum. Anos se passaram. Muitos poderiam pensar que José havia sido esquecido, mas Deus estava apenas preparando o tempo certo. Então, um dia, tudo mudou. José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. E naquele momento, tudo que ele havia vivido fez sentido. Ele foi colocado como governador do Egito, a pessoa responsável por salvar milhares de vidas da fome, incluindo a sua própria família. Aqueles mesmos irmãos que o venderam agora precisavam da sua ajuda para sobreviver. E quando José os reencontrou, fez uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Essa história nos ensina 3 lições valiosas. Os processos dolorosos fazem parte da preparação de Deus. Se José não tivesse passado pelo que passou, ele não teria sido capaz de liderar no momento certo. Nem tudo o que parece injusto é um fim. Às vezes, é só um caminho para algo maior. O que parecia ser o pior momento da vida de José era, na verdade, o início do cumprimento do seu propósito. Deus pode usar até mesmo os erros dos outros para nos levar ao nosso destino. O mal que os irmãos de José planejaram foi o que o levou ao Egito, onde ele cumpriria o propósito de Deus. Agora, pense na sua vida, e se o que você está enfrentando hoje for apenas uma preparação para algo muito maior? Jó, o homem que manteve a fé em meio à dor. Se existe um exemplo bíblico de sofrimento extremo, esse exemplo é Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, fiel a Deus e próspero. Mas, de repente, tudo mudou. Ele perdeu todos os seus bens. Ele perdeu seus filhos. Ele perdeu sua saúde. Ele perdeu o apoio da sua esposa. O que aconteceu com Jó
Foi tão intenso que até seus amigos começaram a questionar se ele não teria feito algo errado para merecer aquilo. Mas Jó não havia feito nada de errado. O que ele não sabia era que havia algo acontecendo no mundo espiritual que estava além da sua compreensão. Satanás queria provar que a fé de Jó era baseada apenas em suas bênçãos. Mas Deus sabia que Jó era fiel, independentemente das circunstâncias. Jó chegou ao seu limite. Ele questionou, chorou, se sentiu abandonado. Mas, mesmo em meio à dor, ele não desistiu de Deus. E no final, Deus restaurou tudo o que ele havia perdido e lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Mas a maior recompensa de Jó não foi a restauração material. Foi a revelação que ele teve de quem Deus realmente era. Ele declarou: "Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Isso nos ensina 3 verdades profundas. Nem sempre entenderemos o que Deus está fazendo, mas nossa confiança precisa estar nele, não nas circunstâncias. A fidelidade a Deus não deve depender de bênçãos ou perdas. Jó foi provado no limite, mas manteve sua fé. Nos momentos de maior dor, Deus está mais perto do que nunca. Jó achava que Deus estava distante, mas no final percebeu que Deus sempre esteve ali. Se você está enfrentando uma fase difícil, a história de Jó nos lembra que o sofrimento nunca é o fim da história. O que aprendemos com José e Jó? As histórias desses 2 homens são diferentes, mas trazem uma lição comum. Os tempos difíceis não significam que Deus nos abandonou. Às vezes, o que parece ser o fim é apenas o começo de algo maior. Deus sempre tem um propósito, mesmo quando não conseguimos enxergar. José precisou passar pela escravidão para chegar ao governo. Jó precisou passar pela dor para conhecer a Deus de verdade. E você? O que Deus pode estar construindo na sua vida através dos desafios que você está enfrentando agora? Lembre-se, sua dor nunca será desperdiçada. Deus está preparando algo extraordinário. O tempo de Deus é perfeito. Vivemos em um mundo onde tudo acontece de forma acelerada. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas e mudanças instantâneas. Mas Deus não trabalha no nosso tempo. Ele opera no tempo dele. Uma das maiores dificuldades da fé é esperar pelo tempo certo de Deus. Quando enfrentamos desafios, queremos que a solução venha o mais rápido possível. Mas se olharmos para a Bíblia, veremos que Deus sempre age na hora exata, nem antes, nem depois. Isso nos ensina uma verdade poderosa. Esperar não é tempo perdido, é tempo de preparação. Nem tudo acontece quando queremos, mas sempre acontece quando precisamos. Muitas vezes, pedimos algo a Deus e achamos que Ele não está ouvindo, porque a resposta não vem no momento que desejamos. Mas será que estamos realmente prontos para receber o que estamos pedindo? Deus não nos dá algo quando queremos. Ele nos dá quando estamos preparados para receber. Um exemplo poderoso disso está na história de Abraão e Sara. Deus prometeu que Abraão teria um filho e que, através dele, nasceria uma grande nação. Mas os anos passaram e nada aconteceu. O tempo foi passando e a promessa parecia cada vez mais distante. Foi então que, num ato de impaciência, Sara decidiu tentar ajudar Deus, sugerindo que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Mas o que deveria ser uma solução rápida acabou trazendo grandes problemas. A promessa de Deus não precisava de atalhos, ela só precisava do tempo certo. E, quando Abraão já era velho e Sara já não podia ter filhos, Deus cumpriu a promessa. O filho da promessa, Isaque, nasceu no tempo exato que Deus havia determinado. Isso nos ensina algo muito importante. Deus nunca se atrasa. Ele nunca esquece uma promessa. Se ainda não aconteceu, é porque não chegou o tempo certo. O processo da espera nos molda. Esperar é difícil. Muitas vezes queremos entender o motivo da demora. Mas há algo que precisamos aprender. Deus usa a espera para nos preparar. Se você plantar uma semente hoje, não adianta querer que ela se torne uma árvore amanhã. Existe um processo. Primeiro, a semente precisa estar no solo certo. Depois, ela precisa de tempo para criar raízes. Só então ela cresce e dá frutos. O mesmo acontece conosco. Deus usa a espera para fortalecer nossas raízes. Se Ele nos desse tudo no momento que queremos,
talvez não estivéssemos prontos para administrar. A espera ensina a confiar em Deus e não no tempo das circunstâncias. Nos livra de escolhas impulsivas que podem nos afastar do propósito. Nos fortalece para que, quando a promessa chegar, estejamos preparados para vivê-la. Os atrasos de Deus são, na verdade, proteções. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e se perguntando por que certas coisas ainda não aconteceram. Mas já pensou que Deus pode estar te protegendo de algo que você não consegue ver? Muitas vezes, oramos pedindo algo, mas não sabemos o que há por trás daquilo. Já aconteceu de você querer muito alguma coisa e depois de um tempo, perceber que se tivesse acontecido do seu jeito, teria sido um grande erro? Deus vê o que não conseguimos ver. Ele conhece o futuro e sabe exatamente o que é melhor para nós. É por isso que precisamos confiar no seu tempo, mesmo quando não entendemos. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito, debaixo do céu. Isso significa que não precisamos nos desesperar. No tempo certo, Deus abrirá as portas certas. O que fazer enquanto esperamos? Se você está passando por um tempo de espera, aqui estão 3 atitudes que podem transformar esse processo. Não se desespere. O tempo de Deus é perfeito. Se Ele ainda não te deu o que você espera, é porque ainda não é a hora. Aproveite o processo. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te transformar enquanto você espera. Confie na fidelidade de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas será no tempo dele, e não no seu. Quando Deus age, tudo acontece de forma perfeita. Olhe para a sua vida hoje. Talvez você esteja esperando uma resposta, uma mudança, um milagre. Mas Deus já está trabalhando nos bastidores. E quando chegar o momento certo, você vai entender que tudo o que parecia demora, na verdade, era Deus preparando o melhor para você. Por isso, confie. Deus nunca se atrasa, Ele nunca erra, e Ele sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Chamada para decisão e oração final. Depois de tudo que compartilhamos aqui, há uma verdade que você precisa levar para o seu coração. Nada na sua vida acontece por acaso. Cada momento, cada desafio, cada porta aberta ou fechada faz parte de um plano muito maior do que você pode imaginar. Deus está no controle. Talvez hoje você esteja enfrentando uma fase de incerteza. Talvez tenha dúvidas, dores que parecem não ter explicação, perguntas que ainda não foram respondidas. Mas saiba disso. Deus nunca te abandonou, e Ele nunca deixará de cumprir os planos que tem para a sua vida. O que Ele pede de você hoje? Confiança. Confiar que Ele está no controle. Confiar que até os tempos difíceis fazem parte do processo. Confiar que, no tempo certo, tudo fará sentido. Mas essa confiança começa com uma decisão. Deus não invade a vida de ninguém. Ele bate a porta do seu coração e espera que você a abra. Você está pronto para entregar sua vida ao controle de Deus? Se você sente que precisa confiar mais em Deus, se percebe que chegou a hora de parar de lutar sozinho e se render ao plano dele, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo agora. Essa oração não é um ritual, não são palavras vazias. É um ato de entrega. Se essa é a sua decisão, repita comigo. Senhor Deus, hoje eu reconheço que preciso de Ti. Nem sempre entendo os Teus caminhos, mas hoje escolho confiar que tudo tem um propósito. Entrego minhas incertezas, minhas dores e meus medos em Tuas mãos. Sei que o Senhor está no controle da minha vida e que nada acontece por acaso. Quero viver segundo o Teu plano, confiar no Teu tempo e descansar na certeza de que o Senhor está comigo em cada passo da caminhada. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Essa simples atitude pode fortalecer a sua fé e também encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você. E antes de encerrarmos, quero te fazer um último pedido. Se inscreva no canal, curta este vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Seu engajamento faz essa palavra alcançar mais vidas e cumprir seu propósito. Lembre-se, Deus está escrevendo sua história e Ele nunca erra. No tempo certo,
você entenderá que tudo fazia parte de algo extraordinário. Que Deus te abençoe e até a próxima.